boa noite. Eu me chamo Pablo Henrique, sou aluno da Faculdade 7, da turma F5 de Farmácia. Estou aqui representando o meu grupo para apresentar um trabalho de Farmacognosia 1, a disciplina ministrada pela professora Ana Érica. O tema do nosso grupo é esse aqui, análise de drogas vegetais, né? Os componentes do nosso grupo são Laiane Araújo, eu, Pablo Henrique, Isadora Cristina, Otávio Lima, Matheus de Souza, Tatiane Maciel e Vitor Manuel. Vamos aqui à introdução. Como qualquer outro medicamento, os baseados em plantas devem comprovar sua eficácia e segurança para uso, exigindo que procedimentos de controle de qualidade sejam estabelecidos em toda a sua cadeia produtiva, desde o seu plantio até a droga vegetal ou fitoterápico prontos para a dispensação. Então, tradicionalmente já se usa há muito tempo os medicamentos fitoterápicos, né? Que são os medicamentos feitos à base de plantas medicinais. Porém, eram feitos apenas baseados em conhecimento empírico e sem qualquer técnica especializada de manipulação. Então, com o passar do tempo, foi surgindo a necessidade de estudar a fundo sobre essas plantas medicinais para poder comprovar o seu efeito cientificamente. Aqui, métodos de controle de qualidade já validados: farmacopeias dos Estados Unidos, chinesas, japonesas e brasileira, monografias da OMS. As farmacopeias estabelecem oficialmente o controle de qualidade dos fármacos. E nós temos um destaque aqui para a nossa farmacopeia brasileira, que ela possui 44 monografias de plantas medicinais, ou seja, há 44 plantas que foram estudadas individualmente e tiveram o seu controle de qualidade aprovado, embora a grande maioria dessas plantas sejam não nativas do Brasil. Resolução número 26/2014 dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e o registro e a notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. Abrange as etapas de controle de qualidade da droga vegetal. Essa resolução ela disponibilizou o uso mais tradicional da planta medicinal, que é a droga vegetal, né? Nas farmácias e drogarias. Agora, como um produto industrializado, com controle de qualidade, com informações padronizadas, como, por exemplo, indicação, posologia, vias de administração, contraindicações, etc. Na verdade, é o próprio medicamento fitoterápico acabado, pronto para dispensação. Aqui, etapas da análise de drogas vegetais. São 3 as etapas, que são a amostragem, análise de pureza, identificação e avaliação. Vamos ver aqui cada uma delas. Amostragem ou tomada de ensaio. A amostragem ela é o processo de escolha de amostras adequadas para análise de um todo. A amostragem deve ser representativa de todo o lote analisado, ou seja, a amostra que será escolhida, a amostra escolhida, ela irá representar todas as outras do lote para serem ou não aprovadas. Os procedimentos de amostragem levam em consideração 3 aspectos: número de embalagens que contém a droga. Em relação a esse número de embalagens, deve-se avaliar, né, e examinar, na verdade, deve-se examinar a integridade dos recipientes de embalagem que contém a droga, né? Então aqui, quantidade de droga disponível. Essa quantidade de droga disponível é a droga que será tomada de ensaio ou será quarteada. Grau de divisão da droga.
diferentes granulometrias. É a diferenciação, né? A diferenciação dos componentes da droga. O lote deve ser homogeneizado antes de retirar a amostragem e a escolha das embalagens deve ser aleatória. Ou seja, se no rótulo externo da embalagem indicar que o lote é homogêneo, então a escolha da amostra ela deve ser feita aleatoriamente. Se não for, deve ser fracionado esse lote mais uniformemente possível e selecionar a amostra com cada fração como se fosse um lote diferente. Ou seja, é como se a gente tivesse aqui, por exemplo, um lote com 100 amostras de uma determinada substância que seja homogêneo. Então, pode-se retirar qualquer uma das 100 que ela irá representar a outra, pois o que está indicando no rótulo quer dizer que todas elas são iguais. Mas se caso dessas 100 tiver, por exemplo, duas que não são que não são homogêneas com aquelas, então deve-se considerar como se fosse outro lote, embora sejam em pequena quantidade e o outro lote numa quantidade exorbitante. Vamos aqui passar. Amostragem em função do número de embalagens recebidas. Tabela 1. Número de embalagens a serem amostradas de acordo com o número de embalagens existentes. Então aqui está o número de embalagens e aqui é o número de embalagens a serem amostradas. Então se aqui tiver de 1 a 3 embalagens disponíveis, então todas elas de 1 a 3 elas devem ser amostradas. Se for de 4 a 10, 3 delas terão de ser amostradas. De 11 a 20, 5. De 21 a 50, 6. De 51 a 80, 8. De 81 a 100, 10. E mais de 100, 10% do total de embalagens. Então, quanto maior o número de embalagens disponíveis, maior será o número de embalagens a serem amostradas, para poder ser equivalente. Amostragem em função da quantidade da amostra. Então, droga menor que 1 centímetro ou pó até 100 kg, tomada de ensaio, 250 gramas de droga. Mais de 100 kg, quarteamento, 250 gramas de droga. Droga maior que 1 centímetro até 100 kg, tomada de ensaio, 500 gramas de droga. Mais de 100 kg, quarteamento, 500 gramas de droga. Então, isso quer dizer o quê? Que a droga, se ela possuir fragmentos inferiores a 1 centímetro, para até 100 quilos, deve ser tomada de ensaio de 250 gramas de droga. Essa 250 gramas vai ser equivalente para representar os 100 quilos da droga. E se for mais de 100 quilos, vai ser a mesma quantidade, vai ser o mesmo 250 gramas de droga, porém vai ser através de quarteamento, ao invés de tomada de ensaio. E quando a droga possui fragmentos superiores a 1 centímetro, para até 100 quilos, deve ser tomada de ensaio de 500 gramas de droga. E se for mais de 100 quilos, deverá ser a mesma quantidade, as 500 gramas de droga, porém em quarteamento. O que significa o quarteamento? O que é o quarteamento? O quarteamento é combinar e misturar as amostras para poder dividi-las homogeneamente. E essa foto aqui, o quarteamento pode ser manual ou pode ser através desse aparelho aqui chamado quarteador de amostras. A amostragem deve ser feita a diversas alturas. O transporte pode fazer certa separação de fragmentos dentro da própria embalagem. Os fragmentos mais densos no fundo e os menos densos na parte superior. Pode ocorrer substituição fraudulenta de parte da droga, colocando-se na parte inferior o material fraudado. Então, as amostras devem ser tomadas tanto da parte superior, como da parte média, como da parte inferior, para evitar esse tipo de fraude no material. Por exemplo, se o material ele estiver fraudado na parte inferior e ser tomada apenas a amostra na parte superior,
o material fraudado ficará na amostra e ela estará inadequada. Então, aqui a gente finaliza essa etapa, que é a primeira etapa da análise de drogas vegetais, que é a amostragem, que o êxito de toda a análise ela está intimamente relacionada com a amostragem, por tudo isso que a gente acabou de ver. Vamos aqui para a segunda etapa da análise de drogas vegetais. Análise de pureza. Verificar adulteração, contaminação e ou fraude. Adulteração, contaminação, fraude. Outros vegetais, outros órgãos do mesmo vegetal. Isso implica dizer que a análise de pureza ela é como se fosse uma determinação para evitar contaminação nas amostras. As contaminações, por exemplo, de outros vegetais, outros órgãos do mesmo vegetal, micro-organismos, insetos e roedores, ou qualquer outra impureza que seja contaminante à amostra. Material orgânico, que é o material que possui origem biológica, e também o material inorgânico, que não possui a origem biológica. Vamos aqui para a terceira etapa, que é identificação e avaliação. A identificação e avaliação de uma droga é feita comparando-a com a droga padrão, com descrições pormenorizadas existentes nas farmacopeias ou ainda em literatura especializada. Então, essa terceira e última etapa da análise de drogas, ela implica em identificar e avaliar a droga, comparando ela com a droga de referência já existente nas farmacopeias. Essa comparação pode ser feita através de processos que podem ser diretos e indiretos, que agora vamos ver os dois. Identificação e avaliação por processos diretos: visão, tato, sabor e olfato. Macroscopia, análise organoléptica. Então, esses processos diretos é o que se pode ver a olho nu e se deve levar à microscopia, podendo serem percebidos pelos sentidos humanos, que são esses, né? Visão, tato, sabor e olfato. Você pode ver, sentir o cheiro, sentir o sabor e nesse caso se deve levar à microscopia ela não deve apresentar nenhum odor anormal, nenhum descoramento e nenhum índice de deterioração também. Vamos aqui. Identificação e avaliação por processos indiretos. Os processos indiretos, eles podem ser físicos, químicos e biológicos. Vamos ver aqui cada um deles. Microscopia. Na microscopia, observa-se os tecidos vegetais, anatomia, onde os mesmos são comparados à descrição microscópica de literaturas, como farmacopeias ou monografias especializadas. Neste caso, observa a forma da célula vegetal, seu conteúdo, a natureza e o espessamento de sua parede, os tipos de tecidos presentes e suas características, bem como as estruturas. Então, a microscopia ela observa, ela estuda a célula vegetal, o formato da célula vegetal e todas as suas estruturas, analisadas microscopicamente. Vai entrando já nessa parte de estudando as paredes dos tecidos vegetais, etc. Vamos aqui para o processos identificação e avaliação por processos físicos químicos. Temos um exemplo aqui, a cromatografia. A cromatografia é igualmente importante, porém apresenta custo razoavelmente alto. Necessita ainda de equipamentos especiais e de padrão para efetuar a comparação. A cromatografia é uma diferenciação, é uma separação de moléculas
presentes em misturas complexas. Ela difere o material que chamamos de estacionário do móvel, que é o que migra para, no caso aqui, o papel, na cromatografia de papel, que ele migra para o papel, se diferenciando do outro componente. Temos aqui identificação e avaliação por processos químicos. Exemplo, teste de incineração. Apesar das drogas vegetais serem produtos orgânicos, apresentam componentes inorgânicos como carbonatos, fosfatos, cloretos e óxidos de silício, magnésio, cálcio, potássio, alumínio, ferro e sódio. Então, o teste de incineração ele tem como objetivo diminuir os resíduos, ele faz uma espécie de limpeza. Vamos aqui para os processos biológicos. Identificação e avaliação por processos biológicos. Hemólise, ocasionada pela presença de droga saponínica. Então, a hemólise ela pode acontecer no corpo humano, que é chamada de in vivo, e pode acontecer também durante o processamento do sangue, que nesse caso é in vitro, que é o caso aqui. Essa hemólise ela é ocasionada por essa droga saponínica, que essa droga ela tem origem, ela pertence à família dos metabólitos secundários, cuja função é atuar na defesa das plantas contra fungos, bactérias e até herbívoros. E ela acontece também, a hemólise ela acontece por fazer maus procedimentos, por utilizar técnicas inadequadas de transporte, de armazenamento, que fazem com que a presença dessa droga saponínica ela seja agitada. E ela se agita e criando uma espécie de espuma que ela inibe, não, ela faz, como é, rapaz? Essa droga saponínica que ela faz com que rapaz, que branco agora. A hemólise é ocasionada pela presença de droga saponínica. Então, essa droga saponínica ela ocasiona, como é que se diz, um certo desconforto nas células, e assim ela faz com que rompa as paredes das células e haja a liberação da hemoglobina no meio de outras substâncias. Então temos aqui também aglutinação em presença de drogas contendo taninos. Eu acabei me confundindo aqui. Eu falei a questão da saponínica aqui, que ela não é que ela atua na defesa. Que atua na defesa aqui são os taninos. Os taninos eles têm pertencem à classe dos metabólitos secundários e não à saponínica, como eu tinha falado anteriormente. Eles pertencem à classe dos metabólitos secundários, cuja função é atuar na defesa, né, das plantas, que inclusive eles são produzidos pelas plantas, atuar na defesa delas contra fungos, bactérias e herbívoros. Porém, elas inibem a atuação de substâncias benéficas para o organismo, e assim elas causam uma certa aglutinação das proteínas, né, que acaba acontecendo essa hemoaglutinação por causa dessas substâncias. Então, nosso trabalho está finalizado e obrigado.